Olá, tudo bem? Pastor Celso Godoy por aqui, mais um debate-papo ABM, e nós estamos aqui juntos porque Deus nos deu mais um dia, porque Deus nos deu vida, Deus nos dá paz, Deus nos deu o ar que respiramos e tudo o que precisamos para levar este dia da forma que Deus planejou está à nossa disposição. Então siga segundo a vontade de Deus, siga para a glória de Deus e seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos neste dia conversar mais um pouco no debate-papo com a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia e trabalhar os conceitos que ela vai nos ensinar para nortear o nosso dia, para nortear a nossa semana. Você está pronto? Eu por aqui estou. Deus no controle, Deus no comando e juntos para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto com você aqui, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 15, e eu quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 25 do livro de Lucas, no capítulo de número 15. E eu quero que você me acompanhe. Se você tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus. A partir do versículo de número 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que é isso? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens, com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que palavra abençoada nessa manhã, conhecida como a parábola do filho pródigo. Esse trecho que nós acabamos de ler aqui, ele está num contexto onde Cristo conta 3 parábolas. Cada uma delas tem um objetivo distinto e diferente, mas com grande conexão entre elas. A primeira fala da ovelha perdida que foi encontrada. O pastor chama todos para se alegrarem. Na segunda história, a moeda perdida que foi encontrada. A mulher que a encontra chama seus vizinhos para se alegrarem. E na terceira, alvo da nossa reflexão de hoje, o filho perdido que voltou para casa. E o pai oferece uma festa e se alegra. Quando nós observamos essas 3 histórias, nós percebemos que existe uma única pessoa que não está feliz. É o irmão mais velho na parábola do filho pródigo. É sobre este personagem que queremos falar agora. A história nos é comum, nós conhecemos. É a história de um jovem que ele vai até seu pai e pede uma antecipação da sua herança, porque ele queria viver a sua própria vida. O pai atende a sua reivindicação, divide a herança mesmo em vida e dá ao seu filho aquilo que ele entende lhe pertencer. O seu filho vai embora, o seu filho muda, ele sai daquele campo, ele vai para outros lugares tentar a vida e ali ele vive de maneira resoluta, como diz a palavra de Deus. Ele vive uma vida devassa, ele vive uma vida perdida no meio de festas, de meretrizes, de drogas, de bebida, de tudo que se pode entender que existe no outro lado da vida.
E ele vai ficando por ali, gozando os recursos que o seu pai lhe deu. Até que em determinado momento da sua vida, o dinheiro acaba. E quando acaba o dinheiro, os amigos se afastam, as mulheres o desprezam, ele já não tem mais os recursos para festejar e nem tampouco motivos para festejar. Na realidade, ele não tinha nem com o que se alimentar. Ele buscava se alimentar com a comida que era destinada aos porcos, porque agora ele se transformou num cuidador de porcos. E ele, vivendo esse momento difícil, ele lembra do seu pai, ele lembra da sua história, ele lembra da sua casa, e ele percebe que lá na sua casa ele tinha muito mais prestígio, ele tinha muito mais alegria do que aquela que ele tinha agora. E mais do que isso, ele se lembra que até os empregados do seu pai viviam de uma forma melhor do que aquela que ele vivia agora. E ele decide voltar. Ele decide voltar para casa e ele volta para casa, é recebido pelo seu pai. E aí então nós entramos na história desse segundo filho. Essa história, no regresso do filho chamado pródigo, o pai faz uma grande festa para comemorar a volta do filho caçula. E no meio da festa do reencontro, do resgate, da alegria da salvação, há uma voz que destona. O filho mais velho, ele está triste, ele não se conforma. Ao invés de comemorar a volta do irmão mais novo, ele fica abalado, porque o pai recebeu de volta com alegria. Ao invés de estar feliz pelo retorno do irmão, o primogênito está irado com a misericórdia do pai. Pode um negócio desse? Ele fica do lado de fora da festa, com raiva, enquanto o filho que se reconciliou, seu irmão caçula, está dentro da casa do pai, vivendo a alegria que o seu retorno gerou a todos naquele lugar. O que nós vemos aqui, enxergamos com clareza nos nossos dias. Existe um perigo real de se estar dentro da igreja e, mesmo assim, na realidade, estar perdido, sem a alegria da festa, do lado de dentro, mas se portando como se estivesse fora, com tristeza. O filho mais velho da história representa os escribas e fariseus da época de Jesus. Se consideravam santos e desprezavam os outros. Ele também representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo deveres, sem se enveredarem por antros do pecado, pelos corredores escuros do mundo, e ainda assim estão perdidos. Você já pensou nisso? A Bíblia tem outro exemplo claro dessa realidade. A do jovem rico, de Marcos 10, a partir do versículo 17. Temos ali uma pessoa, um personagem que foi criado na sinagoga, portanto era extremamente religioso, cumpria os mandamentos, extremamente ortodoxo, mas mesmo com essas qualidades estava perdido. Eu quero neste dia, aqui no debate-papo, refletir em alguns pormenores sobre essa história, focando nesse personagem, no filho mais velho, para fazermos uma introspecção. Cada um olhar para dentro de si. Me acompanhe, por favor, que eu acredito que essa mensagem pode abençoar a sua vida. A primeira consideração que desejo fazer é que, infelizmente, como o filho mais velho da história narrada por Jesus, muitos que estão na igreja, que são até membros, dizimam, frequentam a EBD, os cultos, ofertam, estão desobedecendo os principais mandamentos de Deus, que se referem ao amor. Jesus ensina nos evangelhos que os principais mandamentos de Deus se referem ou se resumem numa palavrinha de 4 letrinhas: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O filho mais velho de nossa história quebrou não somente um, mas os 2 mandamentos. Ele nem amou a Deus, representado no drama pelo pai, e nem tampouco ao próximo, aqui o seu próprio irmão. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho pródigo, nem perdoou o irmão pelos seus erros.
Há pessoas assim no nosso meio. Pode acreditar, estão na igreja, mas não têm o amor de Deus, nem o amor pelos seus irmãos, e muito menos pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam. Até declaram amor, mas não o expressam com atitudes. O amor verdadeiro, queridos, não se manifesta apenas de blá blá blá, se mostra com atos sinceros em amor. Declaram amar a Deus, mas se esquecem ou não aprenderam ainda o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 5. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso, porquanto não ama o seu irmão. A quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Eu quero que você preste atenção, porque não sou eu quem digo. A palavra de Deus é quem afirma. Se não amar o seu irmão, você não ama a Deus. Se você não ama quem você vê, você não pode absolutamente amar quem você não vê. Você é mentiroso. Você ama a Deus? Ama mesmo? Então demonstre com atos de amor pelo seu irmão. Quais são esses atos? Eu não vou descrevê-los aqui para você neste momento, porque com toda certeza você sabe quais são. Busque na palavra, busque no seu coração, pergunte para Deus que o Espírito Santo te mostrará. Segunda consideração que eu quero fazer, com base nesse texto, é que, como filho mais velho da parábola de Cristo, muitos que vivem na igreja não consideram a justiça de Deus, confiam na sua própria justiça. Ele era muito bom, aquele moço era muito bom para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Ele foi rápido para condenar o irmão, enquanto via-se a si mesmo como um padrão de obediência. Era como os fariseus. Eles não enxergavam o pecado em termos de atitudes íntimas como deve ser visto. Como diria Jesus, coavam o mosquito e deixavam passar o camelo. Eles só o veem como sendo pecados nas questões exteriores, pecados, digamos assim, visíveis. Mas eles eram orgulhosos de si mesmos, batiam no peito, não sou como os publicanos. Como os fariseus, esse filho mais velho até obedecia o pai, mas não de coração. Ele trabalhava com intensidade, mas não por amor. Ele buscava demonstrar uma justiça própria, como muitos em nossas igrejas. Se julgam mais santos do que os outros, são afiados para apontar erros, se indignam quando alguém tem mais destaque do que eles. São invejosos com o sucesso dos seus irmãos e por aí vai. Por favor, irmãos, nunca se esqueçam que diante de Deus as nossas justiças são como trapos de imundície, são como pano de chão, se quisermos usá-las para nos justificar. É o que diz Isaías 64, versículo 6. Somos justificados não por nossas atitudes, mas pela graça, só e somente só pela graça e justificação divina. Como diz o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por causa dos atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Terceira e importante consideração no texto. Infelizmente, muitos, como o filho mais velho, vivem dentro da igreja, mas não são livres de verdade. Aquele moço, ele não vivia como um homem livre, ele era um escravo, escravo da religiosidade. Sua religião era rígida, rígida o suficiente para fazê-lo perder toda a sensibilidade espiritual. Ele não obedece por amor, mas por medo e para receber elogios. Faz as coisas certas, mas não com a motivação certa. Sua obediência não provém do coração. Sua obediência vem do seu próprio tradicionalismo. Ele anda e vive como um escravo.
Versículo 29, saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os teus amigos. O verbo servir aqui no texto vem do grego doulos. Significa literalmente servir como escravo. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Ele nunca viveu como tal. Nunca usufruiu nem se deleitou no amor do Pai. Infelizmente, na igreja de hoje, nós vemos muito disso. Crentes que, como ele, vivem num contexto de peso. Para alguns, ser crente é um fardo, uma obrigação pesada. Ele estava sufocado, gemendo como um escravo. Muitos estão na igreja, mas não têm prazer. Obedecem por obrigação religiosa, por tradicionalismo, mas não com alegria. São meramente religiosos. Estão na casa do Pai, mas perdidos, vivendo como escravos. Em quarto lugar, aplicando a parábola aos nossos dias, eu percebo ainda que, como aquele filho mais velho, muitos vivem na igreja com o coração cheio de amargura. Veja a trajetória do filho mais velho. Se achava santo demais e assim rejeitava os marginalizados. Versículos 29 e 30. Ele estava ancorado orgulhosamente em sua religiosidade, arrotando uma santarrice discriminatória. Só ele presta. O pai e o irmão estão debaixo das suas acusações mais veementes. Sua mágoa começa a vazar. Para ele, quem erra não tem chance de se recuperar. No seu vocábulo não tem a palavra perdão. Na sua religião não existe a oportunidade de restauração. Sentia-se terrivelmente injustiçado pelo pai. Ele acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o irmão. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, para perdão e restauração. Ele se acha mais merecedor do que o outro. Sua religião estava fundamentada no mérito pessoal e não na graça. É a religião da lei, do legalismo, e não da graça e nem da fé, que opera pelo amor. Ele não perdoava nem desejava restaurar o relacionamento com seu irmão. Ele não se refere ao pródigo como irmão, mas ele diz, esse teu filho, no versículo de número 30. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão até agora está em trevas. Ele desconhece o amor, ele vive mergulhado no ressentimento, ele vê o seu irmão como rival. Ele não percebe que o ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave do que o pecado da dissolução que o pródigo cometeu fora de casa. Interessante observar que a Bíblia fala sobre 3 pecados na área da imoralidade e usa 9 na área da mágoa, do ressentimento e da ira. A falta de amor é um pecado tão grave, mas tão grave como o pecado da vida imoral e dissoluta. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, perde também a comunhão do Pai. Aquele moço se recusa a entrar, fica do lado de fora da celebração, mergulha-se num poço de amargura. Ele diz para o pai, esse teu filho, mas o pai o corrige com sabedoria vindo dos céus e diz a ele, este teu irmão. Ainda numa quinta consideração, eu quero destacar que muitos que vivem na igreja se sentem na presença do Pai, mas na realidade são solitárias. No versículo 31 nós lemos, e o pai disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as coisas que eu tenho são tuas. Aquele filho andava sem alegria, sem amor, sem prazer, vivia na casa do pai, mas se sentia um escravo. Estava na casa do Pai, mas não tinha comunhão com Ele. Quantos estão na igreja, mas nunca sentem o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer de pertencer
a Jesus, a doçura do Espírito Santo. Verdade, irmãos. Muitos crentes não sentem mais nada do seu relacionamento com Deus. Vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma grande solidão e uma tremenda insatisfação dentro da casa do Pai. E por último, considere comigo, muitos que vivem na igreja ainda não deram conta de tudo que possuem. Aquele filho era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitos hoje estão vivendo um cristianismo pobre, vivem sem alegria, sem banquete, sem festa na alma, trabalhando, servindo, mas sem alegria. Precisamos lembrar que, por Cristo, que nos garante, estamos na casa do Pai. Temos vida abundante, segundo João capítulo 10, versículo 10. Rios de água viva fluem em nossas vidas, segundo João capítulo 7, versículo 38. Somos possuídos de riquezas insondáveis do Evangelho, segundo Efésios capítulo 3, versículo 14. Temos a paz que excede todo entendimento, como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 7. Temos a alegria incomparável e cheia de glória, em 1 Pedro 1,8. E por isso nós temos uma vida de delícias para a nossa alma. O filho mais velho não tinha nenhum proveito na herança do pai. Ele nunca fez uma festa, nunca celebrou com seus amigos, nem sequer um cabrito ele comeu. Ele nunca saboreou as riquezas do pai. Ele não teve e não tinha comunhão com o Pai. Ele estava em casa por obrigação. Ele não toma posse do que é seu. E pensando nessa história e nessa perda desse moço, eu me lembro de uma ilustração muito conhecida, de um homem que fez um cruzeiro de navio, e ele gastou todo o dinheiro que tinha para poder fazer aquele cruzeiro, que era o sonho da sua vida. Mas o dinheiro que ele tinha era suficiente apenas para pagar a passagem. E por causa disso ele preparou seus lanches para este período. Pegou a sua mochila, colocou lanches que pudessem lhe satisfazer durante aquela viagem, porque ele não tinha dinheiro para pagar. E dentro do navio, já no meio do cruzeiro, ele via as pessoas comendo pratos deliciosos. Ele via pessoas se deliciando com os manjares a cada dia, 5 alimentações por dia, todas elas muito boas, e ele lá com o seu lanchinho a cada dia. Até que chegou o último dia. E no último dia, ele, saindo do navio, foi abordado pelo capitão. E o capitão olhou para ele e falou: meu amigo, eu percebi que você não esteve em nenhum dia conosco nas nossas refeições. Por que você não esteve conosco? E aquele homem abaixou sua cabeça e, envergonhado, disse ao capitão: capitão, eu não tinha dinheiro para participar daquelas refeições. E o capitão então ficou assustado e disse para ele: mas meu filho, as refeições estavam contidas no valor do cruzeiro que você pagou. Aquele moço tinha tudo e não sabia o que ele tinha e não aproveitou do melhor daquela vida. E eu quero concluir dizendo: o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, sai para conciliar esse filho, no versículo 31. O remédio para esse filho era o mesmo que o outro, confessar o seu pecado. Mas ele preferiu ficar do lado de fora, agora perdido, muito embora estivesse dentro da casa do Pai. Não fique, querido, do lado de fora. Venha e desfrute da festa que Deus preparou. A parábola do filho pródigo não fala apenas de um menino perdido que volta e se reconcilia. Não fala apenas de um pai que o esperou e o abraçou com alegria, mas fala também de alguém que estava perdido na casa do Pai. Deus abençoe você e que essa história possa lhe fazer refletir na sua própria vida. Muita paz e até o próximo debate-papo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.